Olá, pessoas lindas do meu coração! Hoje nós estamos aqui para fazer um book nook. Pois é, chegou este momento da minha vida que eu quero decorar a minha estante, ou pelo menos uma das prateleiras, com um book nook, um cenáriozinho para ficar mais bonitinho e luminoso ali entre os livros. Então eu peguei essa caixa aí que foi de alguns livros que eu comprei e eu tô meio que refazendo ela para conseguir deixar um pouco mais estreita, porque ela era muito larga. Então eu fui remendando ela aí com fita, né, depois de dobrar de um jeito diferente já. E eu deixei o teto meio que separado assim, mas não vou juntar ele no momento para ser mais fácil conseguir colar as coisas ali dentro, né? E caso você não tenha a menor ideia do que é um book nook, eu tô deixando aí na tela algumas fotinhos pra você. Algumas pessoas chamam de diorama, de cenário em miniatura, enfim, é basicamente isso aí. Eu decidi fazer meio uma floresta mágica, então já usando as minhas recém-adquiridas habilidades com biscuit, eu comecei a montar alguns cogumelinhos para decorar a parte de dentro do book nook. E eu fiz vários tamanhos diferentes. Eu não vi nenhum tutorial porque o cogumelo é um formato simples, ainda mais para fazer pequenininho, então eu só fui moldando a massa com as mãos mesmo, depois passei um pouquinho de água para dar uma alisada, mas sem muitos trabalhos. Pintei a caixa por dentro para fazer a base, né? Eu ainda ia colar um monte de coisa ali em cima, claro, mas com ela pintadinha fica um pouco mais fácil. Aí eu já comecei a colar o pisca-pisca, né? E eu queria muito luzinhas no teto do book nook. Então tava ficando, gente, cada vez mais difícil achar um bom... Ah tá, e nesse momento eu percebi que eu tinha pintado o teto ao contrário também. Eu tinha pintado a parte que fica pra fora ao invés da parte que fica pra dentro. Mas acontece, né? Todo mundo comete erros, enfim. Foi ficando, gente, cada vez mais difícil achar um ângulo bom de gravar isso aí. Porque o que acontece? Como eu queria as luzinhas no teto primeiramente, né? E o que sobrasse eu ia colocar mais para alguma das paredes, né, para dentro, eu precisei juntar logo o teto, porque tinha pisca-pisca ali. E eu não ia deixar o fio num formato todo esquisito, enfim. Eu precisei juntar o teto para fazer as coisas. A única coisa que eu podia ter feito antes era o chão, porque eu realmente não planejava colocar luzinhas no chão. Mas, enfim, né, já facilitaria um pouco o meu trabalho se eu tivesse feito o chão. E talvez um pedaço da parede de trás. Mas acontece, gente, as pessoas cometem erros. Foi assim que ficou a configuração das luzinhas do teto. E para esconder o fio, eu vim com essa camada de algodão. Que o que eu fiz aí? Eu basicamente peguei água com tinta diluída, joguei no algodão para ele ficar assim levemente azulado e deixei secar. E aí depois de secar, o algodão ficou meio que preso nesse formato. Eu consigo mexer nele se eu quiser, mas ele fica mais ou menos estável, podemos dizer assim. E aí eu fui colando com cola branca mesmo, pra esconder os fios e pra esconder um pouco do azul também. Como eu disse, o pisca-pisca que sobrou do teto eu fui colocando aí nessa lateralzinha. Então o que eu fazia? Eu colocava um pinguinho de cola quente e no fio do pisca-pisca, não na luzinha.
porque senão ele dá uma abafadinha na luz, né? E essa parte aí foi a mais fácil, porque é a parte mais perto da borda, né? Então eu não tinha que ficar enfiando a mão lá dentro pra fazer as coisas. E mal sabia eu de toda a treta que eu ainda ia viver pra fazer isso aí dar certo. Mas calma, que logo nós vamos passar por ela. Foi assim que ficou, no final ficaram só umas 4 luzinhas aí dentro, mas já deu um charme, um toque bonitinho. Eu comprei musgo na floricultura e já fui colando em tudo com cola branca mesmo. Então eu só pegava, eu fui passando a tinta com pincel, né, pra chegar lá no fundo, e eu pegava um chumaço, podemos dizer assim, e colocava e ficava apertando por um tempinho com a mão ou com o pincel, dependendo do que fosse mais fácil, mais confortável, né? Essa parte aí que eu tô fazendo agora já é a parede de trás do Book Nook. E depois eu decidi que eu queria colocar uma porta nela porque tava muito vazia. Você já vê a falta de planejamento da gata, né? Não tinha a menor ideia do que tava fazendo. Mas eu decidi botar uma portinha. E já vocês vão me ver fazendo a porta. Depois eu recortei uns outros pedaços de papelão para fazer umas pedras, para fazer um caminhozinho lá dentro que levasse até a porta. Então eu fui recortando irregular mesmo, sem rascunho, sem nada. E para pintar, ao invés de fazer uma cor pronta, né, fazer um cinza, eu peguei com um pincel um pouco de preto e um pouco de branco e deixei misturar na pedra mesmo, para elas não serem todas exatamente da mesma cor e ter umas nuances. E eu achei que ficou muito legal. Eu usei o papelão no lugar de pedras de verdade para não ficar tão pesado. Mas tem uma outra opção que são aquelas casquinhas de decorar vaso de planta, que fica por cima assim. E aquilo em tamanho pequeno funcionaria muito bem para fazer o caminho. Jamendo.com. 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 Peguei ali umas coisinhas na natureza, né? Peguei uns galhos, umas pedras, para dar um toquezinho mais natural, mais de verdade pro Book Nook, mas eu não gravei colocando as coisas, não sei porquê, gente, às vezes acontece, pessoas cometem erros. Aqui, finalmente eu vi o meu Book Nook aceso, porque a bateria desse pisca-pisca não tinha mais carga quando eu coloquei ele ali. Mas eu confiei que ia dar certo, né? Seria muito triste se o pisca-pisca tivesse estragado, mas não, ele tava bem. Então, sobrevivemos. E já vem o momento que vocês vão ver a minha burrice, né? A minha falta de planejamento, podemos dizer assim, se a Esmeralda deixar. O que acontece? Desde o momento que eu colei o primeiro pisca-pisca ali, eu sabia que era pouco e que eu queria mais luzinhas lá dentro. Mas ao invés de esperar comprar outro pisca-pisca pra colocar e depois fazer as paredes, fazer tudo, eu já fui fazendo porque, né, tava ansiosa, queria o negócio pronto. E eu falei, tá, eu coloco o pisca-pisca só na parede do outro lado ali que tá sem nada. Só que aí
Primeiro, esse pisca-pisca era gigante, muito, muito grande. E tem esse galho aí no meio, né? Como é que eu vou colar o negócio, vou enfiar a mão pra fazer o negócio com esse galho aí no meio? Burrice, dificultando minha própria vida, né? Então foi um trabalho árduo e cansativo, mas eu consegui e pelo menos eu podia acender o próprio pisca-pisca pra iluminar ali dentro que eu tava fazendo, né? Isso deixou um pouco mais fácil a situação, porque eu conseguia ver direito o que estava acontecendo, aonde eu estava indo com a cola e tal. No final deu certo, como vocês devem imaginar, afinal eu não traria esse vídeo se não tivesse dado certo, ou talvez trouxesse também, porque nem sempre as coisas dão certo na vida. Mas um trabalho desnecessário, então fica aqui. Se tem uma dica que eu posso dar pra vocês a partir desse vídeo é: planeje direito as coisas que você vai fazer. Jamendo.com. Jamendo.com. Foi assim que ficamos de pisca-piscas. Dá pra ver as coisinhas que tem lá dentro e tal, tô bem satisfeita. Só que o segundo pisca-pisca que eu coloquei, ele era muito grande. E aí eu tive que tirar ele e enrolar aqui atrás pra dar uma... né, porque tava sobrando muitos metros de pisca-pisca. Se eu tivesse planejado isso melhor, eu tinha usado só ele, só o grande. Daí eu dava pra passar por todas as paredes, pelo teto, que também tem luzinhas no teto, fazer tudo bem bonitinho. Mas é falta de planejamento da gata, né? Planejem melhor o que vocês pretendem fazer no Book Nook de vocês. Aí agora falta aquela parede ali pra colocar musgo e a parte de fora, né? Que eu não vou deixar assim feia, xoxa capenga anêmica. Jamendo.com. Jamendo.com. Para o último, mas não menos importante, eu fui encaixando os cogumelinhos que eu tinha feito lá no começo do vídeo, lembra? Então, eu fui encaixando eles aí dentro, colei com cola quente pra manter no lugar, né? E aí fui sendo criativa, gente, com onde colocá-los. E a gente já tem o resultado final com tudo apagadinho, né? Eu botei mais essas florzinhas brancas, são aquelas sempre vivas, e algumas outras flores que eu deixei secar aqui em casa. E assim que ficou, ele aceso, coisa mais linda. Tô muito feliz. É isso, pessoas. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.